Minha diretoria, estamos de volta, sem aqui os promoções aqui que vocês estão acostumados, porque eu não sei o que pode colocar, o que não pode, enfim. Já deixei um outro vídeo no canal explicando aí, embora eu também não tenha entendido, mas estou explicando aí o que dá. Bom, é o seguinte, gente, eu tenho um assunto aqui para tratar hoje que eu botei num texto, porque o blog está de volta já há alguns dias, você que gostava dos meus textos, gosta de algumas análises por escrito e tal, fique lá de olho no blog, entra sempre, dá uma olhada nas minhas redes aí, tem grupo do Telegram, tem grupo de WhatsApp, tudo aqui embaixo, inclusive você entra de graça, não tem debate lá não, só eu que mando as atualizações, pra você receber os textos e tal. E ontem eu escrevi um texto sobre uma coisa que eu preciso falar também em vídeo, porque realmente é uma coisa que me incomoda, porque eu fico com um pouco de pena, às vezes, do dirigente de futebol. Por quê? Porque tem muito dirigente de futebol ruim, claro, a maioria até. Tem muito dirigente de futebol que é bom de bola, que conhece o assunto, que tenta fazer um negócio sério, mesmo que não seja sério, seja de sacanagem, pelo menos faz com competência, né? Tem os dois tipos, né, irmão? Tem aquele que rouba honestamente. É aquele cara que ganha os títulos e entrega e ele acha que fala assim, não, tô levando o meu aqui, mas tô entregando, porra. Tá bom, menos mal do que aquele que rouba e não te entrega nada, mas enfim, o rouba mais faz, mas isso tem de tudo. O ponto é, a gente tá tratando o futebol há alguns anos no Brasil como se o treinador de futebol ele fosse um jogador de FIFA Soccer, ou seja, tudo que ganha é porque o treinador de futebol é o responsável. Tudo que perde, o treinador é o responsável. Isso é uma praxe no futebol brasileiro, mas está piorando muito nos últimos anos, na medida em que, desde que a gente perdeu por 7-1, inventaram a tese de que o treinador brasileiro é fraco de maneira geral, como se fizesse algum óbvio sentido isso. Isso não faz o menor sentido. Todos os treinadores brasileiros que eram referência no mundo, que foram trabalhar fora e o caralho, de repente eles ficaram todos ruins. Óbvio que isso não faz o menor sentido, isso não tem lógica. A lógica é, o futebol caminhou por uma direção que o nosso futebol tem que se adaptar, e não só os nossos treinadores, nossas características têm que se adaptar. Né? Por isso que a maior parte dos treinadores gringos que vieram para cá tiveram rigorosamente os mesmos resultados dos times brasileiros. Quando assumem aqueles 3 ou 4 times de ponta, eles conseguem alguma coisa. Quando não, eles ficam um período e saem. Exatamente igual aos treinadores brasileiros. Por quê? Porque o problema é outro. Né? Calendário, viagens, gasto, enfim. Aquelas coisas que você já sabe, os dirigentes já sabem, mas não fazem o mínimo para se esforçar. O problema é que muitas vezes, cara, a gente dá um crédito gigantesco. Então hoje eu tava lendo aqui o seguinte, porque o Vojvoda mudou o cenário do Fortaleza, porque o Abel mudou o Palmeiras, porque o Jesus, não sei o que, sei lá. E, cara, eu concordo que esses caras são muito grandes e importantes, mas eu fico com um pouco de pena, às vezes, sabe de quem? Do dirigente do clube. Porque, e olha que eu não sou um cara de ter pena de dirigente, mas nessa hora eu olho e falo assim, porra, mas peraí, deixa eu dar uma puxada nos números aqui. O Palmeiras ganha o Campeonato Brasileiro com o Felipão, o Palmeiras ganha a Copa do Brasil, o Palmeiras ganha a Libertadores da América, o Palmeiras é vice-campeão o Palmeiras ganha 2 Libertadores com o Abel, chega em final, chega em semifinal, chega em final de Copa do Brasil, chega em final. Desde 2015 o Palmeiras chega o tempo todo com times bem inferiores do que ele tem hoje. Ele foi montando essa qualidade. E foram vários treinadores. Felipão e Cuca, por exemplo. Roger não deu certo, o Mano não deu certo, Felipão e o Cuca foram campeões. O Flamengo desde 2019 tem o Jorge Jesus, né? E tem o período pós-Jorge Jesus, que já é uma razoável covardia com o Abel, porque o Jorge Jesus chegou com 3 ou 4 titulares. No mesmo momento que ele chegam 4 titulares. Muda consideravelmente os problemas do time que ele tinha ali. E aí depois do Jorge Jesus, parece que todo treinador do Flamengo é um interino do Jorge Jesus. E ninguém conseguiu repetir aquilo, por quê? Porque ninguém não vai repetir aquilo. Porque aquilo é um cometa que passa de 30 em 30 anos. Que é quando tudo dá certo num grupo de futebol, que 11 jogadores, os reservas, o treinador, a comissão técnica, o clube, torcida, sinergia, aquilo acontece de 30 em 30 anos, 40 em 40, não vai se repetir o tempo todo. Mas de lá pra cá, o Flamengo é campeão. E campeão com os mais diversos treinadores. Alguns que deram errado, passaram, não ganharam, outros que vieram e ganharam e tal. Fortaleza, era o Rogério Ceni. Saiu o Rogério Ceni, chegou o tal do Vojvoda que ninguém conhecia, e o Vojvoda agora é o dono do Fortaleza, porque é o cara que fez o Fortaleza. Não, pera. Quando ele pegou, o Rogério Ceni recebeu os mesmos elogios que ele recebe hoje. Será que não é o caso da gente olhar para os clubes e falar, porra, vem cá, esses 3 clubes estão fazendo um puta de um trabalho. Veja, eu não estou excluindo o mérito do treinador, tá? Eu só estou dizendo que dar ao treinador todo esse percentual é um pouco covarde, porque o Felipão e o Cuca foram campeões no Palmeiras também. Um Palmeiras bem inferior a esse. E anteriores, né, montando os times que chegaram ali pro Abel assumir. O treinador do Flamengo, Jorge Jesus, pegou um time, fez um time fantástico. Quando ele saiu, vários treinadores, alguns venceram, outros perderam, outros fizeram bons trabalhos e não ganharam e tal, mas ficou ali cambaleando entre sobe e desce. E aí eu acho que pode haver, sim, uma análise de falar, pô, esse treinador deu certo, esse treinador não deu certo. Aquela mesma base, aquele mesmo elenco, aquele mesmo clube. Agora, o fato do clube estar há 6, 7 anos em alta, como é o caso desses 3 que eu falei, está 6, 7 anos acima de suas expectativas convencionais, isso tem que ser dado ao clube, porque trocam os profissionais da comissão técnica e o clube continua ganhando. Se você trocasse e o clube fosse lá para baixo e afundasse, você ia falar, pô, então era o técnico. Não é o caso. O Palmeiras continuou ganhando desde 2015.
O Flamengo continua desde 2019. Né? Ganha, perde, mas está sempre ali em cima. O Fortaleza virou protagonista no futebol brasileiro desde 2018. Então, tudo isso que está acontecendo, eu acho que é mérito do clube. Tem muito mérito do treinador, sem dúvida, mas peraí. O Flamengo vendeu a base só a base, vamos citar só a base. A base do Flamengo proporcionou ao clube 150 milhões de dólares, ou euros, se eu não me engano, acho que euros, não sei se dólar ou euro, não me lembro ali do que eu computei ali no Transfer Market, nos últimos 5 anos. 150 milhões de euros. Quantos craques o Flamengo deixaria de ter nos seus elencos e, portanto, perderia alguns títulos por isso, se não fosse esses 150 milhões de dólares? O Palmeiras deixou 147 milhões de dólares, quase a mesma coisa. Quantos jogadores o Palmeiras não pôde trazer em virtude do trabalho da base do Palmeiras, que revela o jogador, para que o Palmeiras apresente o jogador, use um pouco e venda o jogador caro para poder repor e pagar o restante do ano o elenco forte que ele tem? Quantos disso? O Fortaleza mantém uma base muito parecida ali, só que o Fortaleza não vende jogador caro. O Fortaleza não faz muito jogador caro, mas ele também não compra. Então o Fortaleza é um jogador que assim, vendeu 8 milhões, comprou 8 milhões. Vendeu 6 milhões, comprou 6 milhões. É um time equilibrado. Ele sabe o potencial dele, ele sabe onde ele está geograficamente, que tem uma condição diferente de Rio, São Paulo e tal, que é mais difícil para ele. Ele sabe que ele não está ali entre os grandes, os 12 mediaticamente muito fortes, então ele vai ter menos poder de patrocínio, menos televisão. Obviamente isso tudo dificulta, mas ele aceitou e falou, não, peraí, minha casinha é aqui, é até aqui que eu posso ir, e daqui eu posso conquistar. Tá aí, o Fortaleza tá brigando pelo título brasileiro, foi vice-campeão de Sul-Americana, disputou Libertadores, chegou em semifinal de Copa do Brasil, ganhou, não ganhou, mas porra, também já exigi demais, mas olha o salto. Só que o Rogério Ceni estava antes do Vojvoda e estava funcionando. Será que não é hora também da gente olhar e falar, pô, peraí, o Palmeiras tem um puto estádio que dá dinheiro para ele, a graminha bonitinha, Flamengo no Maracanã ali, quando pode, a graminha tá bonitinha, quando não pode, né? O Maracanã toma muito dinheiro, mas, pô, é um estádio cheio, torcida enchendo a casa, o marketing tem que funcionar para isso funcionar, o marketing do Palmeiras, do Fortaleza, a comunicação, tudo isso tem que funcionar para a coisa gerar o dinheiro que gira. E para girar esse dinheiro, você traz um treinador para ser a cereja desse bolo. E quando vários treinadores passam e todos eles, ou boa parte deles, têm resultado, a dúvida fica assim, é justo a gente ficar dizendo, insinuando que este treinador é uma alma divina que apareceu aqui, fez este clube vencedor? Ou seria mais razoável a gente entender e falar, peraí, tem um puta trabalho aqui de anos, que para dar certo por 6, 7 anos é tempo pra caralho, lá de trás, que gerou uma série de coisas. Ou realmente alguém acha que um treinador do time principal chegou lá e mudou a base de Palmeiras e Flamengo para eles lançarem tudo isso de jogador? Seguramente não foi. Foi trabalho do clube. Então, às vezes, eu acho que a gente exagera um pouquinho, tanto para massacrar o treinador, como para endeusar o treinador. Quem ganha jogo é jogador. E muitas vezes quem faz de um clube vencedor por 6, 7 anos, não vai ser um grupo de jogadores, porque ele não vai ficar 6, 7 anos, não vai ser um presidente, né, apenas, não vai ser muito menos um treinador. Vai ser uma gestão. E a gestão, às vezes, ela é ignorada, porque como a gente tem o hábito de criticar o futebol brasileiro, os treinadores e tal, os dirigentes, mas tem hora que eles acertam, né? E aqui nós estamos citando 3 casos que trocaram os treinadores, trocaram as filosofias e eles continuaram vencendo. Então, será que eles são realmente o 0-1 dessa equação? Ou será que o clube encontrou uma equação?